Muito boa noite. Mais uma vez, nós podemos meditar na palavra do Senhor e nos alegrar nessa bendita, maravilhosa palavra que vem acalentar nossos corações, que vem nos fortalecer em todos os dias, a qual nós necessitamos por demais. Palavra que vem trazer consolo, que vem trazer refrigério para as nossas almas, palavra que nos fortalece por demais. Mais nada, vamos orar. Pai Santo, nós mais uma vez pedimos, rogamos ao Senhor que ilumine as nossas mentes, nos conceda discernimento, sabedoria provindo do Senhor, que nós compreendamos a Tua palavra e que o Senhor nos conceda força para praticar, para viver, para honrar-te através, ó Pai, das nossas vidas, para que glorifiquem ao Senhor cada dia de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de hoje se encontra em Mateus, capítulo 11, verso 25 ao verso de número 30. Mateus 11, verso 25 ao verso 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós voltarmos um pouco nos estudos passados, nós podemos ver nos versos 16 a 19 que aquela geração era uma geração incrédula, uma geração indiferente com relação à pessoa de Cristo. Mesmo com todos os sinais que apontavam para sendo Cristo, sendo Jesus o Cristo, sendo Jesus o Salvador que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras, como vemos ao cumprimento, por exemplo, de Isaías 35, 5 e 6, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Também Isaías 61, versículo 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Mas, ainda que a pessoa do Senhor Jesus estivesse cumprindo ali todas as promessas a respeito dele, a respeito do Messias, do Salvador, de nosso Salvador, ah, aqueles homens não criam, eles não aceitavam, porque eles esperavam um outro tipo de Salvador. Eles imaginavam alguém que viesse lhes trazer paz e libertação das forças tirânicas do Império Romano, que era um império opressor, que oprimia ali os judeus na época. Eles imaginavam que viria ali alguém como um rei Davi, bom de guerra, sábio como Salomão, alguém forte, talvez como Sansão, alguém que viesse de uma forma poderosa para realmente esmagar ali os inimigos. Mas Cristo não veio da forma como imaginavam, como esperavam, mas conforme havia sido predito, anunciado nas Sagradas Escrituras pelo nosso Senhor Deus. Jesus faz então um paralelo sobre três cidades da Galiléia: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essas cidades, elas tiveram o privilégio no qual o Senhor dedicou ali uma grande parte ali do seu ministério. Ele dedicou, embora vissem ali e ouvissem ao Senhor, eles não se arrependeram. Até Cafarnaum era um local onde o Senhor tinha provavelmente um lugar onde repousar, onde ficar ali.
E ainda assim, aquelas pessoas, poucos deles vieram a crer, mas ali houve então uma rejeição muito grande por parte daquelas pessoas. E por isso o Senhor proclama ali os seus ais, referindo-se então a esses ais de juízo, era um ai de juízo, ai de ti, Corazinho, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, falando que se em outras ocasiões, para outras cidades, se tivesse presenciado e feito os sinais, as maravilhas que eles presenciaram e viram, certamente, por exemplo, Sodoma e Gomorra não teriam sido destruídas, mas por conta então de terem presenciado, de terem visto, de terem ouvido a respeito das bênçãos, das maravilhas do Salvador de Cristo, quando viesse o juízo, então, elas teriam um rigor muito grande, severo para com aquelas cidades. A familiaridade com o sagrado causou essa insensibilidade espiritual. Eles acostumaram tanto com o sagrado que os moradores daquelas cidades ficaram presos aos ritos, às obras pessoais e desprezaram a obra de Cristo. Eles, como vários judeus, confiavam em si mesmos, em seus méritos, e não entendiam que, na verdade, a palavra nunca diz que poderíamos nos salvar a nós mesmos ou buscando viver uma vida o mais corretamente possível, seríamos salvos, agradaríamos a Deus. Não. A palavra nos fala que toda ela tem que ser obedecida perfeitamente. E aí já nos cria então um dilema. Como? Porque eu sou pecador. Não existe como, senão pela pessoa de Cristo Jesus que nos substitui e que cumpre e vive teve uma perfeita vida e morreu em nosso lugar, mesmo sendo justo, morreu por injustos. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, verso 9. Mesmo com a pregação e os milagres, não houve o arrependimento, não houve o quebrantamento, não houve a humilhação e a conversão de pecadores, daqueles de quem o Senhor esperava. O Senhor esperava que aqueles a quem ali era um povo que tinha a palavra em suas mãos, esses deveriam ser os primeiros a receber, a louvar, a engrandecer, a se alegrar na pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas na verdade não aconteceu isso de forma alguma. Por isso, nos versos 25 até o 27, em, em especial, lemos que somente podem conhecer o Pai aqueles os quais o Filho revelar. É nesse contexto que Jesus então diz algumas das mais belas palavras conhecidas nas Sagradas Escrituras, palavras que muitos de nós já até decoramos e guardamos muito nos nossos corações e nossas mentes. Mas o que tais palavras nos ensinam? Em primeiro lugar, essas palavras nos ensinam que em primeiro lugar, aprendemos sobre o gracioso convite de Jesus Cristo. Sobre o gracioso convite de Jesus Cristo. Esse convite que é de graça, não é cobrado nada de nós, não é alguma coisa que são algum dos nossos méritos, alguma coisa que nós façamos ou deixamos de fazer, mas o que Deus faz em nossas vidas. O Os prósperos e autossuficientes habitantes daquelas cidades da Galiléia, eles estavam cegos, mais cegos do que os cegos físicos que o Senhor ali dava novamente visão. O Senhor até contrasta isso, né? Olha, eu estou dando cego a esses homens que estavam fisicamente cegos, mas vocês estão cegos espiritualmente. Vocês não conseguem enxergar as verdades espirituais que têm sido apresentadas na frente de vocês. E eles rejeitaram, então, ali ao nosso Senhor. Eles eram guias ali cegos e rejeitaram, então, as ações e rejeitaram todas as boas novas ali do Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma.
Mas eles dizem: não andaremos. Jeremias 6,16. O Senhor havia sido então profetizado, falado que desse bom e maravilhoso caminho, mas então essas pessoas se colocaram indispostas a trilharem esse caminho, e o Senhor Jesus é o nosso caminho. Mas Jesus, longe de ter ressentimento pessoal, deu graças ao Pai Celestial, porque haviam alguns que se voltaram a Ele, que compreenderam quem ele realmente era. Jesus agradeceu ao Pai por lhes haver revelado todas essas coisas. Não foi uma capacidade intrínseca, uma capacidade que a pessoa tinha, mas foi a fé que o Espírito Santo concedeu ali, o Espírito Santo agiu na vida daquelas pessoas e deu-lhes compreensão, deu-lhes consciência, deu-lhes a capacidade de perceber, de ver realmente quem era Jesus, que era o Salvador, que era aquele que havia sido prometido, que era o Todo-Poderoso Filho de Deus. Jesus agradeceu ao Pai por haver revelado essas coisas para esses que o mundo desprezava, para essas pessoas humildes, os pequeninos, para aqueles que o mundo não tinha de forma alguma como benquistos, não eram benquistos para a época, mas eram pecadores. E o Senhor nos expressa isso. Na verdade, ele não veio para quem se acha são, quem acha que está muito bem. E aqueles homens se achavam, né? Mas o Senhor então veio para aqueles que sabiam que eram pecadores, que careciam de um Salvador. E o Senhor veio para esses doentes, para esses aflitos, para esses que necessitavam de ser curados, não só fisicamente, mas também dos seus pecados, ser salvos, livres ali, purificados. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 26 a 29. Não foi pela vontade do homem, não foi pela força da carne, não é pela sabedoria humana, não é por nada em nós, mas é por tudo, partiu de Deus. Deus nos amou e deu seu Filho. Deus nos resgatou. Deus, então, planejou ali na eternidade, a Santíssima Trindade já se propôs a nos salvar, a nos livrar, então, do jugo do pecado. É reconfortante nós sabemos que não precisamos de dinheiro, de força, de formação intelectual, ou de sermos de uma família rica, uma família nobre, uma família famosa. O Senhor não nos chama pelo que somos, Ele nos chama por quem Ele é. O Senhor não nos salvou nem nos chamou porque nós éramos ou seríamos, não, mas por quem Ele é. Ele é Deus. E em sua infinita graça e misericórdia, em seu amor, em sua sabedoria, Ele assim o quis, nos escolheu, não por mérito, mas por livre vontade, Ele nos escolheu. Ele é bondoso, é o bondoso pastor que chama os seus cordeirinhos, as suas ovelhas pelo nome. Ele quem nos guarda dos perigos, quem nos dá o alimento saudável, a água pura, os pastos verdejantes, a sombra refrescante. João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Êxodo 33, versículo 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Nós vemos ali o Senhor falando para Moisés que lhe daria descanso, que estaria com seu povo. O Senhor Jesus nos fala isso, que estaria sempre conosco, que Ele é o nosso descanso, Ele nos concede esse descanso, e nós vemos isso. Cristo convida aqueles que sabem que o mundo não lhes pode conceder descanso, mas apenas canseira, aborrecimentos, pois o verdadeiro descanso não é comida, não é bebida, não é dinheiro, não é nada desse mundo. Na verdade, o descanso foi concedido lá na cruz do Calvário. Na cruz,
o descanso foi nos concedido. Em Cristo encontramos verdadeira paz. Cristo nos concedeu paz ao entregar sua vida. O bom pastor que entregou sua vida por suas ovelhas. Ele se entregou. Ninguém tomou a vida de Cristo, mas ele espontaneamente a entregou a fim de salvar os seus. Então, em Cristo encontramos essa verdadeira paz. Nele encontramos descanso para a consciência e para o nosso coração, descanso fundamentado no perdão de todo o pecado, descanso que é resultado da paz que nós obtemos com Deus, paz que o mundo não pode conceder, mas paz que somente em Cristo nós a temos. Nele, a certeza da nossa salvação, a tranquilidade para sabermos que uma vez que Cristo pagou alto preço, uma vez que Cristo morreu lá na cruz, nada nem ninguém pode tomar-nos a salvação. E uma vez salvos no Senhor, nós podemos viver uma vida que o honre, que o agrade. Temos a liberdade para viver e praticar a palavra do Senhor. Sabendo que nós não praticamos a palavra para sermos salvos, mas uma vez salvos, praticamos a palavra como demonstração de amor, de gratidão, porque buscamos então viver uma vida segundo o nosso Pai requer de nós. Cristo, o nosso bondoso Mestre, é aquele que nos deu exemplo. Por isso Paulo pega e fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, assim como eu tenho buscado a cada dia viver segundo o perfeito exemplo de Cristo. Claro que em vida nós nunca conseguiremos. Assim também, todos nós, como cristãos, devemos trilhar, e à luz das Sagradas Escrituras, pela intervenção do Espírito Santo em nossas mentes, em nossos corações, o Espírito Santo vai moldando, vai aperfeiçoando a cada dia. É o que é chamado de santificação. Dia após dia, o Senhor vai moldando as nossas vidas, vai nos fazendo mais parecidos com a pessoa do nosso Senhor e Salvador. Em segundo lugar, nós aprendemos sobre o pesado jugo dos homens e o agradável jugo de Deus em Jesus Cristo. No versículo 29, versículo 30. Muitos têm considerado a Deus como um carrasco, um tirano que está irado e que deseja torturá-los. E se não for aplacado a ira de Deus, acalmado pela prática de cerimônias e pela prática de leis, ele estaria se irando e destruindo a todos. Não é assim. Esse tipo de vida tem causado cansaço, tristeza, frieza e desespero em muitos. Até o próprio reformador Martinho Lutero, antes de sua conversão, antes de entender, de compreender que a salvação era mediante a graça e não mediante a uma vida perfeita, que nós não temos como viver uma vida perfeita, mas perfeita é somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de vida lhe causava algo terrível. Ele achava que Deus era alguém que queria ali destruí-lo e temia a Deus, achava Deus como se sentia oprimido por Deus. Mas então ele, pela graça, uma vez que ele compreendeu as preciosas palavras ali do Senhor Deus através do apóstolo Paulo em Romanos, ele conseguiu compreender a graça da salvação mediante a fé, mediante a fé. E assim ele pôde descansar. Aqueles homens, aqueles judeus não entendiam isso. Os judeus, por exemplo, eles buscam obedecer 613 mandamentos, os quais eles falam que estão ali na Torá. A Torá seria os 5 livros, primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É a Torá para eles. Eles não entendem que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Eles não entendem que mediante a fé, graciosamente em Cristo, é que nós somos salvos. E eu gostaria de contar uma historinha, talvez até você já tenha ouvido essa história, de um rapaz que estava ali
viajando em sua carroça e viu uma senhora, uma senhora já de idade, carregando ali alguma coisa, um saco ali que parecia tão pesado. Ele pegou, parou a carroça, falou: "Ô, minha senhora, entra, sobe aí, né, na carroça, eu vou dar carona para a senhora, se a senhora quiser, sobe aí". A mulher agradeceu, ficou muito feliz, né, e imensamente grata. Ela subiu e continuou com o saco ali no seu ombro. E o rapaz pegou e virou para a senhora: "Senhora, a senhora pode colocar ali em qualquer canto ali atrás aqui na carroça, pode colocar ali o saco para tirar esse peso da senhora". Mas a mulher não querendo, a mulher disse que não queria incomodar. Ela respondeu: "Moço, o senhor já me está ajudando, dando carona na carroça. Imagina se eu vou abusar da sua bondade. Deixa que eu mesmo levo o saco". Ela não entendeu. E tem muitas pessoas que ainda que seja oferecido então descanso para elas, ainda que se agarram ali, querem carregar o peso. Não compreendem a insensatez, ah, das suas ações. O jugo, a palavra jugo, diz respeito a uma armação de madeira, é uma um pedaço ali de madeira e junta 2 bois pelos pescoços. Ele e até liga também ali aqueles bois, né, aquela junta de bois ao arado, ou então a um carro, de bois, né, ali. Então, é um carro ou um arado tracionado, puxado por esses animais. Também o jugo era conhecido, era tratado, a expressão jugo, como algo que havia obrigações a serem cumpridas ou leis a serem obedecidas. Os líderes religiosos se orgulhavam então de sua autossuficiência. Eles falavam: "Não, eu dou conta, eu consigo, eu posso". Achavam que os seus rituais, as suas tradições, a sua observação às leis, segundo o seu entendimento, poderiam então justificá-los diante de Deus. Mateus 23:4: "Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los". Cristo faz então um contraste com os mandamentos e tradições dos fariseus, que realmente era um jugo, um peso, algo que prendia ali, com os seus mandamentos, que eram fáceis, deleitosos de serem guardados. Porque em Cristo nós não, nós sabemos que tudo foi cumprido na pessoa dele. Nós não somos salvos por mérito, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos em Cristo, pelo favor de Cristo, pela obra de Cristo. Nós somos salvos mediante o que ele fez e tem feito em nossas vidas através do Santo Espírito em sua igreja ainda nos dias de hoje. Cristo faz então um contraste entre esse jugo e o seu jugo que era suave. Romanos 8:15: "Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai". Romanos 8:15. Jesus declara então ser um mestre gentil. Jesus é esse mestre gentil e paciente que não sobrecarrega os seus seguidores com numerosos regulamentos como faziam os mestres judaicos. Na verdade, nós cumprimos a lei por amor, não por medo, por desejo de não entristecer, de não, de forma alguma, de desobedecer ao nosso Senhor, não por medo, mas porque o amamos. Como um pai que nós queremos sermos bons filhos, obedientes, que sejam ali filhos prestativos, que o amem, que dediquem a sua força, o seu tempo para honrar o seu pai.
Jesus então fala do seu jugo, que é algo agradável de usar, o seu fardo, que é leve, porque o Senhor fala: lancem sobre mim. E ele nos convida então a tomarmos o seu jugo, mas não pela mera obediência a alguma lei externa, e sim através da rendição de nossas vidas a Ele. Uma vez que nós confiamos nele, todo o peso que recai sobre nós passa a recair nele. Uma vez que confiamos em Cristo como Senhor e Salvador, como nosso substituto, como Rei de nossas vidas, como Senhor de nossas vidas, tudo aquilo que deveríamos cumprir para que fôssemos salvos, que nunca conseguiríamos, o preço que nós nunca teríamos como pagar, Cristo paga, Cristo cumpriu, uma vez por todas, como vemos nas Sagradas Escrituras, de forma perfeita, o sacrifício perfeito, perfeito intercessor, nosso Deus, nosso Senhor, justo e justificador. Justo porque não poderia permitir que permanecêssemos no pecado. Por isso, o pecado tinha que ser punido. E justificador, porque puniu, mas porque puniu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O perfeito, o inocente, o justo, no lugar de injusto, de pecadores que somos. A simples confiança nele e a obediência aos seus mandamentos, como demonstração de gratidão pela salvação que nos foi concedida, é algo agradável. Então nós cumprimos, obedecemos, praticamos seus mandamentos. Por exemplo, nós podemos lembrar dos 10 mandamentos, que é uma lei moral, e a lei moral é para todos os tempos. A lei civil, na época de Israel, a lei cerimonial, tudo aquilo apontava para Cristo e uma vez que Cristo cumpriu tudo, caducou. Não tem mais por que nós matarmos cordeirinhos e termos símbolos aí que, na verdade, apontavam para Cristo, eram sombras, eram tipos que ali estavam apontando, falando daquele que viria nos substituir. Uma vez que Cristo veio, o verdadeiro veio, essas coisas já não são necessárias, mas a prática moral, sim. Os mandamentos morais, sim. Então, a palavra do Senhor tem que ser praticada, tem que ser vivida, tem que ser obedecida. Não para sermos salvos, mas porque, uma vez salvos, somos chamados a viver uma vida condigna, uma vida segundo os padrões do reino. A gente pode ver, por exemplo, as bem-aventuranças, o fruto do Espírito, que é ali esse caráter moldado, essa vida transformada, essa vida restaurada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, então, o fruto do Espírito, o Espírito Santo vem e nos aperfeiçoa a cada dia, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e tantas outras questões que o Senhor vai tratando no nosso ser, vai aperfeiçoando, vai nos moldando ali a cada dia, mediante o seu Espírito. Jesus é aquele que vai ao nosso lado. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68, versículo 19. Ele é aquele que vai ao nosso lado, como no jugo dos bois, onde a canga de boi ali era colocado sobre os bois ali para travar, para que os bois andassem lado a lado. Nós éramos o boi bravo, e o Senhor é aquele que é manso. Geralmente eles colocavam um boi brabo, né, o bravo, que junto ali com o manso, porque aquele que já era manso iria ditar ali o passo, e o boi brabo, ele iria então ser amansado, seria então ali, que era, aquele que era redio, seria amansado, se tornaria manso também. Devemos nos tornar discípulos de Cristo e imitar o procedimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala, que nos diz: porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Ele é manso e humilde de coração. E o nosso Senhor nos chama a imitá-lo,
A pessoa mansa é aquela que encontra abrigo no Senhor, confia no Senhor, entrega inteiramente o seu caminho, deixando nas suas mãos, naquele que sabe que nos ama, que cuida de nós, que confia inteiramente nele. O ensino de Jesus Cristo, se levado a sério, tem um efeito maravilhoso, terapêutico. Ele sara, então ele veio tratar nossa alma, nosso corpo, vem nos trazer, então, saúde em todos os sentidos. Algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Você já aceitou esse maravilhoso convite do nosso Senhor Jesus Cristo? Vinde a mim. Você já aceitou esse convite? Onde você tem buscado descanso para a sua alma? Onde você tem procurado o descanso? Nesse mundo? Você tem vivido uma vida sustentada por Cristo ou uma vida onde você tem buscado viver pela sua própria força, pela sua capacidade, tentando se justificar perante Deus? Não existe descanso a não ser em Jesus Cristo. E não podemos nos salvar a nós mesmos. Concluindo, todos os que sentem um peso no coração, todos quantos desejam tornar-se livres da carga do pecado, de alguma carga de tristeza, da carga da ansiedade, da carga do remorso, todos são convidados, então, a estarem indo à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importam quem sejam ou que tenham sido, que tenham realizado, feito, praticado em suas vidas. Nós vimos o Senhor ali eh, transformando diversas vidas, pessoas que eram rejeitadas pelo mundo. Ali nós vemos um ladrão na cruz, aceitando, se rendendo a Cristo como Senhor. Nós vemos Mateus, que era coletor de impostos, que era alguém tratado como alguém ladrão, alguém mercenário, alguém que usurpava ali o dinheiro alheio. E temos diversas pessoas ali, pecadores, aos quais o Senhor perdoa, aos quais o Senhor transforma a vida daquelas pessoas. Você também pode ser transformado se você se render a esse Senhor. Que Deus nos dê olhos para ver e coração para apreciar o grande valor dessas verdades que nós lemos, que nós meditamos nessa noite. Deus abençoe. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.